Convido você a abrir a sua Bíblia naquele que é provavelmente um dos salmos mais conhecidos da coletânea de 150 salmos que fazem parte do livro dos Salmos no Antigo Testamento. E que você já deve ter ouvido, inclusive, esse salmo sendo mencionado em funerais de pessoas que nunca demonstraram ter fé em Deus quando estavam vivas. Eu estou me referindo ao salmo de número 23, e enquanto você está abrindo, chega lá no salmo, eu quero destacar dois fatos que são importantes. Primeiramente, é que este salmo, apesar de ser muito querido, tem sido comumente interpretado erroneamente por causa da falta de compreensão da sua estrutura, da maneira como o seu autor organizou a sua escrita. Segundo, é que o Salmo 23 tem sido, de certa forma, mal usado, isto é, muita gente tem feito uso indevido, equivocado do seu significado, dando um significado que excede a intenção original do seu autor, e que tem levado muitos de nós, cristãos, a ler o Salmo 23 e a chegarmos à conclusão de que, nesta vida terrena, nós podemos viver isentos de dificuldades, isentos de dor e sofrimento, simplesmente porque o Senhor é o nosso pastor. Todavia, é uma conclusão que não condiz com a realidade da vida. E, além do mais, é uma conclusão totalmente contrária ao posicionamento do Salmo 23 no livro dos Salmos. E com isso eu quero dizer que o Salmo 23 não pode ser corretamente compreendido se ele for isolado, removido do contexto das Escrituras. Não é por mero acaso que o Salmo 23 vem logo em seguida ao Salmo 22, que é, literalmente, o Salmo da crucificação do Messias. Um salmo em que, claramente, não existe qualquer menção de águas tranquilas e pastos verdejantes. É somente depois que nós lemos o Salmo 22, meu Deus, por que me abandonaste? É que nós chegamos ao Salmo 23, que diz, o Senhor é o meu pastor. É necessário que primeiro enxerguemos o valor, o preço do derramamento de sangue do pastor, para que então sejamos capazes de compreender a preciosidade do cuidado do pastor. O Salmo 23 é propositadamente antecedido pelo Salmo 22. Não foi por mero acaso, ou por simples questão numérica, que o Salmo 23 foi colocado logo em seguida ao Salmo 22. Não é possível entendermos corretamente o significado do Salmo 23 se ele estiver desconectado do Salmo 22. É essencial que primeiro enxerguemos o Salmo da cruz, o Salmo que retrata o Messias de Deus crucificado 1000 anos antes do seu advento e dele vir a morrer numa cruz em nosso lugar, em nosso favor, quando o seu vigor secou-se como um vaso de barro, quando ele ficou com a língua grudada no céu da boca, quando suas mãos e pés foram perfurados, e quando aqueles que o executaram dividiram e lançaram sortes por suas vestes. Isso está tudo presente no Salmo 22. É exatamente por causa da descrição horrenda e até repulsiva contida no Salmo 22 que o Salmo 23 é a bênção que ele é. A compreensão da estrutura, da maneira como Davi escreveu o Salmo, é importante para que a sua compreensão seja correta. E o que eu tenho aprendido com o passar do tempo, lendo e ouvindo os comentários de alguns estudiosos das Escrituras, é que trata-se de uma escrita poética dividida em 3 estrofes ou 3 movimentos, que são observados sob 2 perspectivas distintas, a do pastor e a da ovelha. O primeiro movimento apresenta Deus como sendo o pastor provedor, aquele que provê pelas necessidades, né? O segundo movimento apresenta Deus como sendo o pastor protetor, aquele que protege as ovelhas. E o terceiro movimento apresenta Deus como sendo o pastor promissor, prometedor, né? Todavia, de um modo geral, o Salmo retrata Deus como sendo um pastor de ovelhas. Fato este que, especialmente na época em que foi escrito, a chamada Velha Aliança de Deus com o seu povo, deve ter sido de profundo significado para as pessoas que liam e ouviam. Aliás, para nós que estamos do outro lado da cruz do Senhor Jesus, na época da nova aliança de Deus com o seu povo,
Este salmo continua sendo também de profundo significado. E com isso, eu quero dizer que o conceito de pastorear o povo de Deus indiscutivelmente permeia tanto o Velho quanto o Novo Testamento, tanto a época da Velha Aliança quanto a da Nova Aliança de Deus para com o seu povo, certificada e garantida única e exclusivamente pelo sacrifício redentor do Senhor Jesus e nada mais. Para a época da Velha Aliança, a figura de pastor de ovelhas, atribuída a Deus, ela deve ter trazido à memória do povo israelita muitas lembranças, como, por exemplo, o patriarca Jacó e seus filhos. Eles foram levados para o Egito durante o período em que se cumpriu aquele sonho do faraó egípcio, interpretado por José, que era filho caçula de Jacó, que há 20 anos havia sido vendido como escravo por seus próprios irmãos, mas que o faraó havia escolhido para administrar e governar toda a nação egípcia. Coincidência, né? E quando Jacó e seus filhos chegaram no Egito, eles foram levados para serem apresentados ao faraó por serem a família de José, e eles foram instruídos pelo próprio José a não esconder o fato de que eles eram o que mesmo? Pastores de ovelhas, para que assim o faraó os colocasse numa região apropriada para a criação de rebanhos. A outra lembrança é Moisés, que deve ter vindo à memória dos israelitas, porque quando Deus chamou Moisés para liderar o êxodo da escravidão no Egito, ele estava há 40 anos vivendo como o que mesmo? Pastor de ovelhas, né? E depois de liderar a libertação do Egito, Moisés passou os próximos 40 anos da sua vida pastoreando o povo de Israel pelo deserto. O próprio Davi, o escritor do Salmo 23, antes de ser aclamado rei de Israel, ele era um pastor de ovelhas. Mas, além disso, quando lemos os livros dos profetas do Velho Testamento, nós também vemos que todos os reis e governantes do povo de Israel, eles eram considerados como sendo pastores da nação de Israel. Isso quer dizer que, sob a perspectiva da velha aliança, a percepção que se tinha de um pastor ou de pastoreio não se aplicava exclusivamente ao cuidado de animais e rebanhos. Era também um termo usado para se referir ao cuidado de Deus sendo manifestado através dos líderes, dos juízes e reis estabelecidos por ele, que eram, por assim dizer, mediadores ou instrumentos do cuidado de Deus para com o seu povo escolhido, assim como um pastor cuida das suas ovelhas. E quando chegamos na época do Novo Testamento, na época em que os termos da nova aliança de Deus com o seu povo entram em vigor, nós encontramos uma nova percepção de pastoreio apresentada pelo Senhor Jesus. É Ele mesmo que se identifica como sendo pastor de ovelhas. Quando ele declara, de acordo com o que João registrou, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Também encontramos no Novo Testamento os apóstolos de Jesus sendo identificados como pastores. Lembra quando do encontro de Jesus com Pedro após a ressurreição, quando Jesus pergunta 3 vezes seguidas a Pedro, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E Pedro responde as 3 vezes com a mesma ideia. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Tu sabes todas as coisas. E as respostas de Jesus as 3 vezes, então eu quero que você apacente as minhas ovelhas. Obviamente que Jesus não estava se referindo a um rebanho de ovelhas, né? E além disso, vários dos escritos do Novo Testamento identificam os líderes de igrejas, de comunidades, que eram chamados de presbíteros, anciãos, também como sendo identificados como exercendo a função de pastores. Atualmente, no nosso contexto evangélico, nós usamos o termo pastor para nos referir ao ofício ou ao cargo pastoral. Todavia, de acordo com os escritos do Novo Testamento, o pastor não é um ofício ou um cargo, mas sim a função daqueles que exercem o cargo de presbítero, ancião, superintendente ou bispo, que são os termos usados no Novo Testamento. Portanto, biblicamente falando, ser pastor não é ocupar um cargo ou um ofício, é uma função. E nós podemos ver isso numa das cartas de Pedro, que diz,
Portanto, apelo aos presbíteros, aos anciãos que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Portanto, o conceito de pastorear o povo de Deus permeia as Escrituras, tanto no Novo quanto no Velho Testamento. E de uma forma especial, esse é o conceito bíblico que o Salmo 23 ressalta. Então eu quero convidar você agora a ler junto comigo o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em verdes pastagens e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Ele me guia nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. Tu preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me unges a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Como eu mencionei há pouco, este salmo tem 3 estrofes ou 3 movimentos apresentados sob 2 perspectivas, a perspectiva do pastor e a perspectiva da ovelha. Vamos observar primeiramente o movimento do pastor provedor, aquele que provê para o seu povo. O Senhor é o meu pastor. Senhor é a tradução para o português do termo hebraico que se refere ao nome de Deus e que não sabemos exatamente como deve ser a sua pronúncia, se é Yahweh, Javé ou Jeová. Algumas traduções dizem Deus eterno. Mas, de qualquer forma, o Salmo inicia direcionando o nosso pensamento para o fato que Deus é a fonte de provisão e de proteção do seu povo. Esta é a primeira imagem que o Salmo nos apresenta da figura pastoril de Deus, do fato que o pastor é o provedor das necessidades da ovelha que lhe pertence. E é importante observarmos que Davi não estava fazendo aqui uma declaração universalista a respeito do relacionamento de Deus com todos os seres humanos, indiscriminadamente. Davi diz: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Muitas pessoas gostam de pensar em Deus como se ele fosse um tipo de pastor universal. E essas pessoas usam esse Salmo 23 como sendo evidência da disposição que Deus tem em relação a todo e qualquer ser humano. Mas o contexto das Escrituras não nos concede permissão para chegarmos a essa conclusão. E podemos estar certos disso, de que esse não era o modo de pensar do autor desse salmo, o rei Davi, porque ele afirma claramente aqui: o Senhor é o meu pastor. Ele nem diz o Senhor é pastor de Israel, né? Esta não é uma declaração que pode ser proferida de uma forma verdadeira por qualquer pessoa. Somente aqueles que compreendem o significado do Salmo 22, isto é, aqueles que compreendem o plano redentor de Deus por meio de Cristo entregando sua vida em nosso favor, é que podem verdadeiramente declarar: o Senhor é o meu pastor. O pastoreio sendo apresentado nesse salmo não é universal. Se refere unicamente à disposição com que Deus trata dos que são seus filhos, das ovelhas que fazem parte do seu rebanho. As Escrituras não deixam qualquer dúvida de que, por natureza, desde o nascimento, nós, seres humanos, nós somos inimigos de Deus, não somos ovelhas de Deus. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo escreveu: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Anteriormente, todos nós vivíamos satisfazendo as paixões da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Não éramos ovelhas de Deus. Ou seja, por natureza, todos nós, seres humanos, somos pastoreados, naturalmente, pelo príncipe do poder do ar. Pastoreados por aquele que é
inimigo de Deus por excelência. É por isso que dizer o Senhor é o meu pastor não pode ser uma proclamação universal. Também o apóstolo João, no primeiro capítulo do seu evangelho, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. No verso 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Portanto, é o fato de crer em Cristo que dá o direito de alguém se tornar filho de Deus. Aliás, ninguém se torna algo que já é, não é mesmo? Os seres humanos não são todos indistintamente filhos de Deus. É verdade que todos os seres humanos são criaturas de Deus. Todos são criação de Deus. Mas é somente aos que creem em Cristo que é dado o direito de se tornar filho de Deus e assim entrar para a família de Deus, para o rebanho de Deus, podendo então e só então afirmar: o Senhor é o meu pastor. João 10 também diz: os judeus reuniram-se ao redor dele, de Jesus, e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. E Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Vocês não creem porque não são minhas ovelhas. São palavras sendo proferidas pelo próprio Senhor Jesus, ressaltando que a ausência de fé não é a causa de alguém não ser ovelha. É exatamente o inverso, né? Vocês não creem porque vocês não são minhas ovelhas. Ou seja, é a pecaminosidade inata do nosso coração que nos torna espiritualmente cegos, mortos para Deus. É disso que precisamos estar conscientes para que possamos entender e desfrutar do significado do Salmo 23. Somente aqueles que entendem a mensagem do Salmo 22, que reconhece que foram redimidos pela morte sacrificial do Cordeiro de Deus, no Salmo 22, é que podem verdadeiramente reivindicar as palavras do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. É somente quando eu me achego diante de Deus, arrependido por não amar a Ele de todo o coração, de toda força, de todo o meu entendimento, é que eu posso declarar que o Senhor é verdadeiramente o meu pastor, porque eu sou uma de suas ovelhas. Se não tivermos consciência disso, nós estaremos enganando a nós mesmos, mas não enganaremos a Deus. Deus sabe quem são as suas ovelhas. E eu quero destacar pelo menos 2 fatos a respeito do cuidado pastoral que Deus nos oferece e que Deus oferece às suas ovelhas. Primeiramente, é o fato de que o cuidado de Deus é extremamente necessário, é essencial, é vital. E isso fica óbvio no simples fato de Deus ter escolhido a figura de rebanho de ovelhas para representar o seu povo. Com tantos outros tipos de animais que Deus criou, é surpreendente para mim que ele tenha escolhido ovelhas. Ovelhas, um tipo de animal que é incapaz de se defender, é um animal temperamental, mal-humorado, animal extremamente frágil, medroso, animal que não tem noção alguma de localização geográfica, não faz a mínima ideia de como voltar para o aprisco, a não ser que o pastor a conduza. Ovelhas precisam desesperadamente de ser pastoreadas. É uma questão de vida ou morte para elas. É por isso que nós nunca vamos encontrar ovelhas no meio de uma selva. Elas não sobreviveriam por muito tempo. Uma ovelha raramente consegue sobreviver se ela não for tosquiada. Se a lã não for removida, ela pode morrer simplesmente por perder o equilíbrio e cair e não conseguir mais se levantar. E Deus então se refere ao seu povo como sendo um rebanho de ovelhas. Ovelhas não conseguem correr,
Elas não conseguem fugir de outros animais predadores. Ovelhas não possuem garras, ovelhas não possuem dentes afiados. E a não ser que tenhamos a humildade de reconhecer que, espiritualmente falando, nós somos como ovelhas, nós ainda não entendemos o significado da nossa natureza pecaminosa. A nossa natureza faz tudo para nos convencer de que podemos viver com as nossas próprias forças. Ela faz de tudo para nos convencer de que nós conseguiremos viver sem depender de Deus. Nos convencer de que não precisamos buscar tanto Deus, não. Nos convencer de que não precisamos ser pastoreados pelo pastor que entregou sua vida por nós. Nós precisamos desesperadamente ser pastoreados. Essa maneira como as Escrituras retratam os filhos de Deus não é nada encorajadora, né? E nem elogiante, não é mesmo? Mas um segundo fato sobre o cuidado pastoral de Deus é que o seu cuidado ele é abrangente, isto é, ele oferece uma cobertura total, por assim dizer. O cuidado pastoral de Deus, ele envolve tanto a dimensão física quanto a dimensão espiritual da nossa vida. Observe como essas duas dimensões, elas aparecem aqui nos versos do Salmo 23. Primeiramente, ele diz, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em verdes pastagens e ele me conduz às águas tranquilas. Ele restaura meu vigor. Ele me guia nas veredas da justiça por amor do seu nome. Essa linguagem figurada de rebanho de ovelhas é muito apropriada porque, à semelhança de ovelhas, nós somos incapazes de viver a vida por nós mesmos. Nós precisamos continuamente de descanso, de alimento, de diretrizes. Constantemente precisamos ser restaurados e orientados. A abrangência física está no Salmo, no verso 2, né? Ele me faz repousar em verdes pastagens e ele me conduz às águas tranquilas. Pastagem e água são figuras de alimento, de sustentação física. A abrangência espiritual está no verso 3, que diz, ele restaura-me o vigor. Isso me leva a pensar nas palavras do Senhor Jesus, quando ele disse, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. O pastor restaura o vigor, restaura a nossa alma. Ele me guia nas veredas da justiça. Nós não somos capazes de viver de uma maneira justa, e por isso nós precisamos ser pastoreados, para que nós venhamos a andar justamente. Portanto, até para praticarmos atos de justiça, nós precisamos do pastor. Até mesmo na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar como se fôssemos ovelhas, né? Mateus capítulo 11. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. É um pedido, a dimensão física da nossa vida. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse é um pedido espiritual. Isso tudo encontramos na primeira estrofe, no primeiro movimento do Salmo 23, né? Vamos agora para o segundo movimento. Observe que agora há uma mudança de pronome pessoal. Muda-se da terceira pessoa do singular, de ele, para a segunda pessoa do singular. Mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me unges a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Então, essa mudança, o pronome pessoal muda, mas as declarações continuam se referindo ao pastor. Continuam se referindo ao Senhor e ao que ele faz, né? No primeiro movimento, Davi identifica quem é o pastor. Ele é o meu pastor, né? E agora, no segundo movimento, ele passa a falar diretamente com o pastor, falando a respeito da proteção que ele garante dar às suas ovelhas, né? A vara e o cajado são instrumentos de proteção.
para defender as ovelhas de outros animais predadores e também servem para proteger e direcionar as ovelhas pelo caminho correto, né? E a expressão vale da sombra da morte, ou vale de trevas e morte, de acordo com alguns comentaristas bíblicos que estão familiarizados lá com a geografia da região nos arredores de Jerusalém, ela pode muito bem ser uma referência aos locais pelos quais os rebanhos precisavam passar quando iam em busca de um outro lugar de pastagem. E animais predadores, por incrível que pareça, eles sabem, por instinto, quais são os pontos de transição entre pastagens, por onde suas presas provavelmente terão que passar, que é onde eles terão maiores chances de atacar e conseguir alimento, né? E o salmista, então, ele declara: mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. E a razão para não temer é unicamente por causa da segurança, da presença e da companhia do pastor, do Senhor protetor. É porque tu estás comigo, é porque a tua vara e o teu cajado me confortam, é porque tu preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, é porque tu me unges a cabeça com óleo. Mas isso de forma nenhuma significa que nós estaremos isentos de experimentar situações de dor e sofrimento, situações de doenças e mortes. Mas significa, sim, que os momentos de adversidade e de perplexidades, eles são obscurecidos de tal forma que a força de impacto deles, né, seja profundamente enfraquecida e tolerável. E o terceiro movimento do Salmo é o de Deus sendo retratado como um Deus que faz promessas. É o pastor promissor, pastor prometedor. E qual é a promessa que ele faz? Não é a promessa de garantia de prosperidade material, sucesso profissional, nem de estabilidade financeira ou de conforto, bem-estar e saúde física. Não. Não é isso que ele promete. Versículo 6. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. A promessa é de que a bondade e a misericórdia de Deus estarão continuamente em nosso encalço, estarão continuamente nos perseguindo. Aliás, achei bem apropriado um comentário desse verso feito por um pastor evangélico que viveu no século XVIII, que disse: a bondade e a misericórdia de Deus serão nossos guarda-costas enquanto estivermos vivendo nesse mundo. Bem apropriado, bem entendido esse verso. Então, para concluir, nós temos considerado até aqui os três movimentos do Salmo sob a perspectiva do pastor. O pastor provedor, o pastor protetor, o pastor prometedor. Mas se considerarmos o Salmo sob a perspectiva da ovelha, nós vamos poder enxergar algumas coisas um pouco diferentes, mas também muito significativas. Observe que Davi, ele faz três declarações usando o verbo na primeira pessoa do singular. Quando ele diz: eu de nada terei falta, eu não temerei mal algum, eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. De nada terei falta. E qual é a razão pela qual de nada terei falta? Pela simples razão de que Deus é o meu pastor. E Ele irá prover, irá suprir todas as minhas necessidades. É porque Deus é o meu pastor que Ele irá suprir. Mas então, o que acontece quando em algum momento da minha vida eu não tenho ou não recebo algo de que eu preciso, ou pelo menos eu acho que preciso? E a resposta certa é: eu não recebi porque não era uma necessidade. Era apenas um desejo que traria, quem sabe, um sentimento de maior bem-estar e conveniência para a minha vida. Quando Deus não atende favoravelmente algo que eu estou pedindo, é porque, aos olhos dele, o meu pedido não qualifica como sendo uma necessidade, pelo menos naquela hora. Porque quando eu realmente tiver uma necessidade, eu posso estar certo de que Deus proverá, porque Ele é o meu pastor. E é simplesmente impossível que exista algo que seja da vontade de Deus, mas que Ele não seja capaz de fazer. É porque o Senhor é o meu pastor que de nada eu terei falta. Em outras palavras,
A vida cristã não tem coisa alguma a ver com o que nós achamos que é o melhor, mas ela tem tudo a ver com o que Deus sabe que é o melhor, em toda e qualquer circunstância da nossa vida. E uma das razões pelas quais, vez por outra, nós temos dificuldade para lidar com algo que, ao nosso ver, está faltando ou deveria acontecer em nossa vida, é porque nós perdemos de vista aquilo que o final do Salmo diz, o último verso. Nós perdemos de vista a perspectiva da eternidade. Sempre que a única coisa que pensamos é ir de uma pastagem verdejante para outra pastagem verdejante nesta vida terrena. Nós ignoramos o fato inegável de que o índice de mortalidade da raça humana é 100%. Todos nós vamos morrer nesta vida. E isso pode acontecer a qualquer momento. A gente está cansado de ver isso no noticiário. Não é preciso estar de cama com uma doença terminal. A morte não faz acepção de pessoas. Nós não apenas passaremos pelo vale da sombra da morte, nós literalmente, um dia desses, nós vamos morrer. A vida cristã verdadeira desconhece totalmente a ideia equivocada de que a nossa vida terrena pode ser isenta de adversidade, de dor, de sofrimento, de tragédias. A segunda declaração, a primeira pessoa do singular, que Davi faz é: eu não temerei mal algum. Observe que esta afirmação é feita no vale da sombra da morte, confirmando aquilo que acabamos de falar. Aliás, a implicação é que, eventualmente, num desses vales, a ovelha vai morrer. Caso contrário, a frase final, habitarei na casa do Senhor para todo sempre, não teria sentido, né? É depois da nossa morte física que nós vamos chegar lá, na casa do Senhor. O texto diz, mesmo quando eu andar, e não mesmo se eu andar, não é mesmo? Todos nós, seres humanos, nós estamos sujeitos a experimentar dor e sofrimento. A diferença para os que creem é que a vara e o cajado do pastor os confortam. É por isso que nós precisamos estar apegados à promessa da vida eterna. E a terceira perspectiva da ovelha, usando a primeira pessoa do singular, eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É interessante que no verso anterior, tu preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, tu me unges a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Davi faz uma mudança radical do cenário, né? Ninguém prepara um banquete para ovelhas, né? O cenário agora é de uma recepção festiva. Ungir a cabeça com óleo e cálice transbordante são retratos de uma celebração e alegria fora do comum. Já viu como fica o vestiário de time que ganha campeonato? Todo mundo estourando champanhe e tal. O óleo a que Davi se refere aqui não é o do tipo que era usado para fins medicinais, mas sim do tipo usado em celebrações. Óleo que exalava, que exala certas fragrâncias. E eu entendo que quando Davi diz, tu preparas uma mesa ou um banquete à vista dos meus inimigos, é um cenário que representa situações em nossa vida que nos fazem sentir pressionados, perplexos ou intimidados, mas que Deus, por ser o nosso pastor, ele se achega por meio do Espírito Santo e diz para nós, pode sentar à mesa e comer tranquilo, eu cuido da situação lá fora. Esta deve ter sido a atmosfera que os israelitas podem ter experimentado na noite que precedeu a libertação da escravidão no Egito, quando Deus ele ordena que os israelitas passem o sangue de um cordeiro sacrificado, né, nos batentes da porta de entrada de suas casas e permanecessem dentro da casa. E fizessem o que mesmo? Que eles comessem a refeição da Páscoa. Né? Também deve ter sido a mesma atmosfera da última refeição que o Senhor Jesus comeu com os seus discípulos, antes dele ser preso e crucificado. Quando eles estavam comendo qual refeição? A refeição da Páscoa, na noite da libertação no Egito. Né?
e pode muito bem ser uma representação da nossa vida hoje. Nós estamos vivendo rodeados por pessoas que não apenas não conhecem a Deus, elas também menosprezam, ridicularizam todos os que professam ter fé no Deus que elas ignoram e rejeitam. Mas num futuro que está cada vez mais próximo, toda a família de Deus estará sentada à mesa, ceando um banquete preparado por Deus à vista dos seus inimigos. O Salmo 23 não é um retrato de uma vida cheia de bênçãos incontáveis. É praticamente o oposto. Este salmo é o retrato de uma vida cercada por inimigos, cheia de perigos e ameaças. É o retrato de uma vida que, na realidade, está a caminho da morte. Mas também é um retrato autêntico de uma vida que diz: em meio a toda e qualquer circunstância, de nada terei falta, porque o meu pastor proverá tudo de que eu preciso. Eu não temerei mal algum, porque o meu pastor me protegerá, seja qual for o vale de morte. E eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Mesmo depois da nossa morte física, nós continuaremos a ser pastoreados pelo pastor, que é a vida verdadeira. É disso que trata o Salmo 23. É a respeito daquele que morreu, conforme retrata o Salmo 22, a fim de que nós pudéssemos viver no Salmo 23, desfrutando da bondade e da misericórdia que nos seguirão, nos perseguirão todos os dias da nossa vida terrena, até quando formos habitar na casa do Senhor, onde Ele já está preparando a nossa morada eterna. Este é o Salmo do pastor. Este é o salmo do conforto disponível a todos os que fazem parte do rebanho do pastor. Eu desejo que Deus faça com que as verdades extraordinárias do Salmo 23 sejam cada dia mais uma realidade na nossa vida, unicamente para a honra e a glória do nosso Deus.